Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E esse vídeo ele é bastante improvável, digamos assim, porque eu vou falar de um livro que eu não gostei da primeira vez que eu li. Esse livro é O Pequeno Príncipe, que eu tenho aqui na versão do Kindle. E eu não gostei, eu não fui cativada pela história. E aí, recentemente, eu tava pesquisando um livro que fosse curtinho, que eu pudesse ler em espanhol. E aí eu pensei no Pequeno Príncipe. Eu já conhecia mais ou menos a história, lembrava, né, algumas coisas. Então, eu escolhi esse livro e eu tive uma mudança de perspectiva. Muito porque eu pesquisei um pouco mais sobre o contexto histórico no qual ele foi escrito e também pesquisei um pouco mais sobre o autor. E por isso eu quero conversar um pouco sobre ele com vocês. Bom, a história começa com um adulto nos contando que quando ele era criança, ele gostava muito de fazer desenhos e ele sempre mostrava esses desenhos para os adultos. E os adultos nunca entendiam o que ele estava desenhando e inclusive falavam para ele: abandona isso aí, vai se concentrar em matemática, gramática, geografia. E aí ele diz que foi assim que ele abandonou uma promissora carreira de pintor e aí teve que escolher uma outra profissão. E ele escolheu ser piloto de avião. E aqui um parênteses. O autor, o Antoine de Saint-Exupéry, ele era piloto de avião. Então aí já começam os paralelos. Muitas pessoas entendem que esse livro está cheio de relatos autobiográficos e pelo que eu pude perceber, eu concordo com essa teoria e eu vou falar um pouco mais sobre essas referências ao longo do vídeo. Mas voltando à história, ele se torna então aqui piloto de avião e ele nos conta que nessa vida adulta dele, quando ele encontrava um outro adulto que ele julgava ser lúcido, ele mostrava os desenhos que tinha feito quando criança para ver se essa pessoa entendia. E ele sempre se decepcionava porque as pessoas, os adultos, nunca entendiam o que ele tinha desenhado. E aí ele dizia que tinha que baixar ao nível dessas pessoas e falar sobre política, gravatas e golfe, já mostrando aí um certo desprezo por esses assuntos mais mundanos e exteriores, digamos assim. O piloto aqui da história vai nos contar que ele se sentiu sozinho nesse estado de espírito meio deslocado, até certo dia, quando ele sofreu um acidente de avião. Ele ficou preso no deserto do Saara. Inclusive, o autor sofreu um acidente de avião no qual ele ficou preso no deserto. Então aí mais um paralelo. Pois bem, voltando à história, na manhã seguinte do acidente ele foi despertado por um menininho pedindo para que ele desenhasse uma ovelha. Então imagina, né? Ele estava lá no deserto do Saara, a milhas e milhas distante de qualquer pessoa. E de repente, do nada, aparece um menininho, que é o Pequeno Príncipe, pedindo para ele desenhar uma ovelha. E ele ficou sem entender porque o menino não estava com sinais de fome nem de sede, estava todo arrumadinho. E aí ele fala uma frase que eu acho sensacional, que é a seguinte: quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. E aí ele vai desenhar a dita ovelha para o Pequeno Príncipe. E uma característica do Pequeno Príncipe é que ele sempre faz muitas perguntas, mas as perguntas que fazem para ele não é muito de responder, ele finge que não ouviu e continua como se nada tivesse acontecido. E isso é um pouquinho irritante. E o que o piloto consegue saber da história do Pequeno Príncipe é o que ele consegue pescar ali nos diálogos que eles têm. E aí ele sabe que o Pequeno Príncipe veio de outro planeta e que esse planeta é pequeno, é um pouco maior do que uma casa. Uma parte que eu achei super interessante
foi quando o Pequeno Príncipe questiona o piloto se a ovelha ela come arbustos. Aí o piloto diz que sim. E também pergunta se ela come baobás. E aí o piloto acha meio estranho isso. E aí o Pequeno Príncipe vai explicar que lá no planeta dele, os baobás são plantas ruins, são plantas más. Que existem as plantas boas e as plantas más. E os baobás, eles estão infestando o planeta. E que eles precisam ser arrancados pela raiz antes que cresçam, porque se eles crescerem, eles podem acabar explodindo o planeta. O autor, ele é francês, mas ele foi para os Estados Unidos voluntariamente quando os nazistas tomaram conta da França na Segunda Guerra Mundial. Então muitos interpretam que esses baobás seriam uma referência, uma alusão aos nazistas, que têm que ser cortados e arrancados pela raiz, porque caso isso não seja feito, corre o perigo do planeta explodir. Então, nesse caso, o planeta seria a França, os baobás, os nazistas, e o Pequeno Príncipe, o próprio Antoine. Nós ficamos sabendo também que o Pequeno Príncipe lá no planeta dele tinha uma flor e ele cuidava muito dessa flor porque ela era única, mas essa flor tratava ele de uma forma muito ruim e por isso que ele resolveu explorar diferentes lugares. E aí ele passou por diversos planetas. Então, em cada planeta que ele passava, ele encontrava uma pessoa diferente. Então, ele encontrou um rei, ele encontrou uma pessoa vaidosa, um bêbado. Em cada uma dessas passagens, ele percebia que os adultos eram muito contraditórios e muito estranhos. E essa foi uma das partes assim que eu achei mais interessantes aqui no livro. Até que ele chega na Terra. E aí, chegando na Terra, ele conhece uma raposa. É muito interessante também o diálogo com a raposa. É um diálogo sobre domesticação, sobre relacionamentos. Aqui nesse diálogo vão ter várias das frases ali impactantes do livro. E nessa passagem pela Terra, o Pequeno Príncipe vai encontrar várias flores que à primeira vista são iguais àquela flor que ele tinha lá no planeta dele. Ele vai ficar meio decepcionado até, porque ele achava que aquela flor era única, que só ele tinha. Mas no final das contas, depois daquele diálogo com a raposa, que o que importa é o tempo que você dedica a alguém, ele vai perceber que aquela flor que ele tinha lá no planeta dele é realmente única. E aqui outro paralelo pode ser feito também com a vida pessoal do próprio autor. O Antoine era casado com a Consuelo, mas eles não tinham um relacionamento tranquilo, era um relacionamento bastante turbulento. Ela era nativa de El Salvador, assim como a flor lá do planeta do Pequeno Príncipe não era nativa do planeta dele. Era sabido que o Antoine tinha diversas amantes. Trazendo isso para o livro, é como se a Consuelo fosse a flor que o Pequeno Príncipe tinha no planeta, até porque essa flor do planeta do Pequeno Príncipe não era nativa do planeta. Essas outras flores que ele encontra aqui no planeta Terra é como se fossem as amantes do Antoine. E as próprias características da flor do planeta ali do Pequeno Príncipe fazem lembrar a Consuelo. Era muito vaidosa e inclusive tossia. A flor aqui no livro tosse muito. E a Consuelo era asmática. Então a referência é bastante gritante. E como eu comentei, no final das contas, o Pequeno Príncipe percebe que aquela flor que ele tem lá no planeta dele é realmente a mais importante, é a flor dele. Então ele resolve voltar para esse planeta. E o piloto, sabendo disso, fica bastante comovido, porque ali
ele encontrou um amigo, um lugar para se sentir confortável. Inclusive, esse sentimento de deslocamento que o piloto nos revela logo no início do livro, ele pode também ser entendido como o próprio deslocamento que o autor estava sentindo enquanto estava ali no exílio. Além de sentir a saudade da sua própria terra natal, os conterrâneos do Antoine, que também estavam nos Estados Unidos, que resolveram sair da França depois ali dessa conquista nazista, não gostavam muito do Antoine, criticavam muito ele porque ele não se envolvia muito ali nas questões políticas. Lembra que aqui no começo do livro ele até falou que para falar de política ali ele tinha que baixar o nível. Mas aí a gente já tá no finalzinho do livro, o Pequeno Príncipe decide ir embora, o piloto fica triste, mas eu não vou contar a cena final, né? Então leiam esse livro, ele é, como eu falei, bastante interessante, ele é curtinho. Muitos entendem que esse aqui é um relato autobiográfico, né? Existem algumas pinceladas de autobiografia. Além disso, também é uma fábula infantil, é um livro que traz diversas interpretações diferentes e é por isso que eu entendo que ele atravessa gerações, que ele é tão famoso, com certeza vale a pena ser lido. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!